A Fundação Francisco Manuel dos Santos entendeu lançar este estudo sobre o financiamento das pequenas e médias empresas em Portugal. As pequenas e médias empresas representam mais de 99% do tecido empresarial português. Portanto, as suas condições de financiamento são essenciais para o desenvolvimento da economia portuguesa. Durante períodos de crise, e este estudo olha para o período entre 2008 e 2018, abrangendo os anos da crise financeira, foi muito difícil às pequenas e médias empresas conseguirem financiar-se, nomeadamente no recurso à banca, em que, em alguns casos, não era possível aceder a financiamento e, noutros casos, o financiamento tinha custos muito elevados, taxas de juros muito elevadas. Ora, o estudo debruça-se sobre um programa público, o programa PME Líder, que permitia ao Estado certificar as condições de algumas destas empresas, certificando que elas cumpriam um conjunto de requisitos que eram relevantes para a avaliação de risco por parte da banca. Isto permitiu, e o estudo demonstra-o, que as pequenas e médias empresas, em alguns casos, tivessem acesso a financiamento que não teriam de outra forma e, noutros casos, tivessem acedido a financiamento em condições e taxas de juro mais baixas. Fica, portanto, aqui uma lição para o futuro, quer em períodos de crise, quer em períodos que não sejam de crise, mas que para o financiamento das nossas pequenas e médias empresas, programas como este, programas que favoreçam a sua credibilização junto da banca, são essenciais para melhorar as suas condições de financiamento, o que, por sua vez, melhora muito também a sua capacidade de crescimento e de desenvolvimento, o que neste contexto é fundamental para o futuro da economia portuguesa. Mais de 99% das empresas portuguesas são PMEs. Estas micro, pequenas e médias empresas são fundamentais para o crescimento económico do nosso país. E quando há uma crise? As PMEs sofrem restrições no acesso a financiamento e o Estado tem de entrar em ação com programas que facilitam a obtenção de crédito. Um deles é a iniciativa PME Líder, que distingue as empresas com melhor desempenho, garantindo-lhes o acesso a financiamento a menores custos. Mas este programa contribui mesmo para o crescimento das PMEs? Este estudo revela que sim. Nos períodos de crise de 2008 a 2009 e 2010 a 2013, as empresas com a certificação PME Líder tiveram melhores condições de financiamento com taxas de juro mais baixas. Assim, conseguiram investir mais e reter mais trabalhadores. Este apoio promoveu também as exportações e facilitou a entrada em novos mercados, inclusivamente noutros países. E nos períodos de recuperação económica? A iniciativa PME Líder também foi relevante para o crescimento das pequenas e médias empresas. Entre 2014 e 2018, no período de recuperação da economia portuguesa, o programa PME Líder deu mais visibilidade às empresas elegíveis, tornando-as mais atrativas para entidades bancárias e fornecedores. Concluímos assim que o Estado pode ajudar as pequenas e médias empresas a crescer, tanto em períodos de crise como em períodos de crescimento económico, com iniciativas como a PME Líder. Estas políticas públicas, que apoiam as empresas mais competitivas e promissoras, impactam o acesso a financiamento e estimulam o investimento e a criação de emprego. São, por isso, extremamente importantes e contribuem para mitigar os efeitos negativos das crises económicas. Olá a todos os que nos acompanham em mais uma apresentação de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez temos o financiamento das PME portuguesas entre 2008 e 2018 de Diana Bonfim, Cláudia Custódio e Clara Raposo. É o novo estudo que aqui trazemos ao Salão Nobre do ISEG e para nos ajudar a viajar pelo impacto de iniciativas como a PME Líder e a PME Excelência no acesso das pequenas e médias empresas a financiamento, na ajuda ao seu crescimento em períodos de crise. Temos aqui connosco uma das autoras do estudo, a Cláudia Custódio, que é professora associada no Imperial College, doutorada pela London School of Economics, investigadora associada do FMG e do SCGI e Research Fellow do CEPR.
Temos Maria João Carioca, administradora da Caixa Geral de Depósitos, olá, e Ricardo Santos, economista do Banco Europeu de Investimento. Olá a todos, muito obrigada por se juntarem a nós nesta apresentação. E Cláudia, eu vou começar por si. É sabido que as pequenas e médias empresas têm mais dificuldades, mais restrições de financiamento, sobretudo nestes períodos de crise. Estarão menos habituadas a aceder a este género de apoios, têm mais dificuldade em chegar à informação. Nas conclusões deste estudo, compreendeu que este género de iniciativas nestes períodos de crise são realmente um fator potenciador de ajuda no acesso das pequenas e médias empresas ao financiamento? Sim, essa é efetivamente uma das conclusões principais do estudo que nós nos propunhamos fazer, era entender se havia algum tipo de fricção financeira que impedia empresas de menor dimensão de acederem a financiamento e se este tipo de fricções poderia ser diferente em tempos de crise e em tempos de expansão. E foi isso que fizemos, e aquilo que analisámos foi um programa muito específico que existe em Portugal, que é uma iniciativa do IAPMEI, que classifica empresas que eles identificam com maior potencial enquanto PMEs líder ou PME excelência, e estas empresas têm acesso a financiamento com garantias do Estado, o que significa que em caso de incumprimento por parte das empresas há uma garantia estatal que é acionada. E o que nós nos propomos a fazer é exatamente avaliar os efeitos reais, quer em termos de investimento, quer em termos de emprego, deste programa. E há de facto esses efeitos, é mais fácil cumprindo as empresas esses requisitos, depois chegar ao crédito, chegar aos bancos e até pelas garantias estatais terem acesso que se calhar noutras condições não teriam tão facilmente. Sim, as empresas que são elegíveis para o programa, e há uma série de critérios que são estabelecidos anualmente, que determinam as empresas que são elegíveis e não elegíveis, aquelas que são elegíveis para o programa, em tempos de crise, porque há aqui uma diferença substancial em períodos de crise e em períodos de expansão, mas em períodos de crise elas têm efetivamente acesso a crédito, que é em média 2 pontos percentuais mais baixo do que aquelas que não são elegíveis. Ou seja, há aqui um efeito muito tangível do programa. Mas há no entanto, uma dificuldade que é assumida pelas empresas, e falei nisso no estudo, de aceder a este género de programas. As razões mais apontadas são a burocracia, falta de informação e não cumprimento dos requisitos. O ónus desta dificuldade está do lado das empresas ou está do lado dos programas? Ou seja, os programas poderiam ser um bocadinho mais macios, um bocadinho mais imediatos, mais fáceis de chegar às empresas, ou as empresas é que têm que trabalhar para chegar lá? Essa é uma pergunta interessante, não é? De certa forma, quem desenha o programa vai estabelecer aquilo que são os critérios mínimos de elegibilidade, tendo em conta aquilo que considera ser o ótimo, não é? Para que as empresas que sejam ajudadas sejam aquelas que tenham maior potencial de crescimento. Parece-me que é óbvio que seja essa a função objetivo de quem define o programa. Então, nesse sentido, estando os objetivos definidos, depois cabe às empresas tentarem chegar a esse patamar. Ainda assim, é verdade que nós, conjuntamente àquilo que é um estudo mais econométrico, digamos assim, fizemos também um inquérito às empresas em que perguntávamos quais é que são os principais motivos de não acesso ao programa. E o não cumprimento destes requisitos era apenas um dos motivos. Algumas empresas referenciavam que, por exemplo, não tinham interesse em ter dívida, que se financiavam essencialmente com capitais próprios. Outras empresas referenciavam a excessiva burocracia do programa, porque é preciso não só cumprir aquilo que são todos os requisitos financeiros e chegar a determinados patamares de
de performance financeira, mas também é preciso cumprir tudo aquilo que são um conjunto de requisitos burocráticos, preencher o formulário X ou Y. Ou seja, é preciso ter as condições à partida e depois é preciso fazer uma série de todo processos. Um processo, sim. Nesses processos, Maria João, acha que poderia haver aqui alguma facilidade maior quando as empresas já estão neste nível de poderem aceder aos programas? Deveria haver uma facilidade maior na ativação, no fundo, destes apoios? Bem, antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer partilhar das conclusões do estudo e é um prazer estar aqui neste local tão agradável. Eu entendo a lógica e a necessidade de se discutir o que é facilidade nestes contextos. Acho que o estudo vem de certa forma demonstrar e dar-nos pistas adicionais para aquilo que a realidade do dia-a-dia nos mostra muito. A facilidade é, na prática, um dos elementos que tem que ter sido em atenção quando se está a desenhar o programa e quando se está a pensar na abrangência que se quer que o programa tenha. O programa, para ter capacidade efetiva de fazer esta diferenciação entre empresas que têm à partida uma maior capacidade de usar de forma produtiva aquele recurso, aquele financiamento, versus outras que não terão essas mesmas condições e, portanto, darão pior uso aos fundos, para se ter essa capacidade de distinção, há ali alguma informação que é necessária. Portanto, normalmente é óbvio que isso constitui ali uma carga administrativa ou um passo adicional, mas esse passo adicional tem um valor e, portanto, sermos capazes de explicar que esse passo adicional é uma forma de garantir que o programa não é apenas uma distribuição sem critério de capital que se pretende empregar bem, é algo que se quer que tenha um impacto positivo em termos de capacidade de investimento onde ele é melhor feito, em termos de produtividade da economia, e para isso tem que ter algum crivo, tem que ter algum trabalho, tem que ter alguma inteligência por trás. Mas isso são as condições à partida, não é? Depois o processo quando começa, ou seja, quando as empresas já estão nesse nível, já se provou que se têm capacidade de crescer, de ter investimento, de criar emprego e, portanto, que convém apoiá-las e é bom que elas candidatam-se e querem aceder a estas linhas. Depois não poderia este processo todo burocrático que se exige ser um bocadinho mais facilitado? Porque no fundo as empresas muitas vezes precisam de apoio, porque candidatam-se e depois quando são aprovadas precisam de apoio para correr a todos estes processos. Estamos a falar de estruturas muito pequenas, não é? Que a maior parte das empresas que já têm a partir destas condições... Já têm condições também para conseguir fazer o processo. Também já estão muito mais rotinadas, já perceberam há mais tempo o valor de terem informação financeira bem trabalhada, já perceberam a lógica que está subjacente a poderem prestar contas de forma regular e de forma de acordo com aquilo que são os pedidos, que na prática são pedidos do dia-a-dia. Estes programas, eu estou inteiramente de acordo que têm um valor particular em contexto de exceção, portanto, num contexto como foi aquele que a emergência sanitária nos trouxe em Covid, mas em condições normais as empresas que participam e que têm este tipo de certificação ou de classificação, como se lhe queira chamar, já têm essas práticas que são boas práticas, em grande medida são boas práticas de governo, são boas práticas de gestão e já estão muito rotinadas, portanto também são aquelas que tipicamente colocam menos obstáculos, têm menos essa dificuldade ou entendem melhor a natureza do trabalho que lhes está a ser pedido. Agora, vamos lá ver nestes programas, particularmente em programas que são desenhados muito rapidamente em contexto ali no momento, podemos sempre tentar afinar, aprender para o próximo, etc. Mas eu acho que o primeiro passo de colocar um mínimo de capacidade de inteligência na decisão do programa vale muito, e nomeadamente vale muito se posto em perspectiva de que é suposto aquele capital ter o melhor uso possível. Ricardo, este estudo é focado em 2008 a 2018, portanto é pré estas últimas crises com que temos lidado. Ainda assim, ele ainda aborda a questão da Covid, precisamente porque no meio da elaboração do estudo fomos inundados com todos estes problemas da Covid. Há aqui uma diferença, estes programas foram adaptados, foi preciso adaptá-los muito em resposta à crise Covid. Bom, parece que sim, mas apesar de tudo já estava montado o esqueleto para todo o programa, mas mesmo assim acho que o principal desafio de adaptar este tipo de programas à crise Covid foi terem sido todos os setores ao mesmo tempo, de uma maneira massiva, a necessitarem de ajuda, não é? Porque nas duas crises anteriores, 2008 e mesmo depois na crise das dívidas soberanas, a economia portuguesa, as economias periféricas tiveram todas um choque, mas nem todas as empresas foram afetadas da mesma forma. Portanto,
portanto, empresas exportadoras, industriais mesmo, algumas pequenas PMEs nesses setores, continuaram a ter mercado, continuaram a ter para onde exportar. Novos mercados, não é? Exatamente, e puderam fazê-lo, tinham questões de financiamento que de facto foram resolvidas com este programa. Com a crise Covid não, o mundo parou durante uns meses e pararam todas ao mesmo tempo e portanto houve uma necessidade de acorrer a mais empresas com este tipo de necessidades de financiamento e se calhar provavelmente os bancos tiveram também mais desafios nesse aspecto em termos do número de pedidos que tiveram para este tipo de financiamento. Agora, isso se calhar foi na primeira fase da crise do Covid, mas depois, à medida que os confinamentos foram tornando mais espaçados ou mais cirúrgicos, por assim dizer... Permitindo às empresas voltar a trabalhar. Se calhar, e então outros setores ficaram mais afetados do que... Alguns setores ficaram mais afetados do que outros, seguramente. Mas faz sentido que sejam estes mesmos programas a fazer depois o relançamento, vamos dizer assim, das empresas quando saem desses períodos de encerramento e quando lhes é permitido voltar a trabalhar para darem um salto maior, ou seja, não voltarem ao que eram na véspera de terem fechado, mas voltarem mais fortes, mais resilientes, é aquilo que falávamos há pouco, a capacidade de resiliência que tem que ser cada vez maior, e nomeadamente a resiliência financeira. Faz sentido dirigir mais estes programas para dar essa capacidade às empresas de procurar novos mercados, procurar novas formas de financiamento, procurar novas soluções para crescer, para criar emprego, para se tornarem mais sólidas. A partir disso é a grande conclusão do estudo, não é? Que este tipo de programa é bastante eficaz em alturas de crise e depois menos eficaz em alturas depois da crise, mas mesmo assim eu acho que, e especificamente no caso português, vemos que existe algum lastro da falta de acesso a financiamento que perdura algum tempo depois da crise. Nós no BEI temos um inquérito que é feito anualmente desde 2016 em empresas por toda a União Europeia. No caso português, a amostra são cerca de 600 empresas, entre PMEs e grandes empresas, e o que vimos é que em 2016 o número de empresas, a porcentagem de empresas que reportavam como financiamento sendo uma grande restrição à sua atividade era o dobro do que era na União Europeia. Portanto, isto em 2016, já quando estávamos já no início da saída da crise. E agora é metade daquilo que era na altura e até está ligeiramente abaixo da média da União Europeia. Isto quer dizer que, de facto, o financiamento deixou de ser um problema fruto de todos estes programas, e estes dados que eu estou a referir já têm em conta os anos do Covid. Portanto, Portugal continuou, as empresas portuguesas continuaram a reportar falta de problemas de financiamento mesmo durante o Covid, mas demora mesmo assim algum tempo. Portanto, isso é verdade, mas se calhar há sempre uma fase de transição que tem de ser gerida, porque as empresas não recuperam todas ao mesmo tempo, não é? Claro. Cláudia, isso era precisamente um dos aspectos que foca no estudo, é que estes programas são muito eficazes em períodos de crise, eventualmente, lá está, como dizia o Ricardo, neste período de arrastamento de saída da crise por uma questão de ritmos diferentes, mas em períodos normais, ou seja, em que não se passa nada, a economia está a funcionar normalmente, eles não são necessários. As PME têm acesso ao crédito em situações normais, é isto que se conclui? Sim, essa é uma das, como o Ricardo dizia, é uma das conclusões principais do estudo. O programa tem uma característica muito específica e que é o caso deste programa que existe em Portugal, noutros países não necessariamente é assim, que é o facto de ser dirigido a estas empresas que se considera que tenham maior potencial de crescimento. E o facto do programa ser dirigido em tempos de crise tem uma vantagem, que é estarmos a ajudar empresas que tenham o tal maior potencial de investimento e de criação de emprego, e não criarmos aquilo que também está documentado, as tais empresas zombie que são no fundo alimentadas e que deixamos continuar vivas, enquanto o melhor destino provavelmente fosse que elas acabassem por desaparecer, porque não têm condições de funcionar em condições de mercado normal. Agora, o facto de estarmos a fazer o target, não é? de nos estarmos a dirigir para este conjunto de empresas que têm o maior potencial de crescimento, exatamente o mesmo programa, num período de expansão, aquilo que é expectável e desejável é que estas empresas não tenham qualquer restrição de acesso a crédito, porque as instituições financeiras, também elas, estando mais saudáveis e tenham menos limitações de acesso a crédito elas próprias, provavelmente não vão ter qualquer problema em financiar este conjunto de empresas. É quase como
a blessing and a curse, não é? Agora estamos, é uma benção e uma maldição. Uma benção e uma maldição, porque aquilo que resulta em crise, depois não necessariamente em períodos de expansão, se calhar o programa devia ser então dirigido para outro conjunto de empresas que também elas próprias com algum tipo de potencial, ainda assim sofram deste tipo de fricções financeiras em períodos de expansão. Maria João, e isto acontece de facto, ou seja, para um banco é fácil dar crédito a uma PME em períodos normais e de expansão da economia, ou há sempre aqui um bocadinho mais de receio dados hoje as necessidades de cumprimento do risco e, portanto, talvez estas garantias estatais fizessem aqui um bocadinho de diferença na altura da decisão? Nós olhamos para o risco, se quiser, tendo em atenção, mas não tendo a dimensão como um fator dominante. Os fatores de risco, feliz ou infelizmente, e aliás a última crise demonstrou, estão presentes em empresas de várias dimensões. Em Portugal nós tendemos a ter alguma dificuldade e quase que a penalizar as empresas que crescem, que são grandes, que ganham escala, que ganham volume, que se internacionalizam, que têm grande dimensão. Elas também têm às vezes dificuldades e, portanto, os nossos fatores de risco são muito transversais na análise que fazem relativamente a PMEs e a grandes empresas. Se é difícil nós fazermos a análise das empresas, cada vez menos, precisamente porque aquilo de que falávamos há pouco acerca das empresas terem cada vez mais uma cultura de prestação de informação, de estarem conscientes de que não é apenas uma questão de burocracia, é mesmo de serem capazes de mostrar o que valem. É sério, empresas a sério, não é? No fundo não são, porque muitas delas são estruturas familiares e isso acaba por tornar um bocadinho mais informal, ou poderia tender a tornar mais informal. E aqui há uma necessidade de profissionalizar a gestão. Precisam fazer esse caminho, precisamente. Há um caminho que não é... Aliás, tanto em empresas que nascem com um cariz bastante até moderno, de transformação, de crescimento acelerado, depois chegam as famosas dores de crescimento, quando se percebe que há ali uma prestação de informação mais regular, há ali um conjunto de práticas que têm que ser introduzidas, que não são apenas as práticas produtivas, as tecnologias, enfim, os fenómenos industriais que normalmente as levam a surgir e que lhes dão aquela capacidade operacional muito boa, mas que depois têm que ser complementadas exatamente com uma estrutura financeira sólida, com uma série de processos adicionais. Portanto, eu diria que em Portugal essa camada adicional está cada vez mais presente. Hoje em dia já é muito mais frequente encontrarmos empresas que estão muito conscientes de que para darem os saltos sucessivos têm que estar preparadas não apenas como operações ou como excelência operacional ou excelência tecnológica, tem que ter o outro lado da moeda. E também, enfim, se a área em que eu acho que a transformação tecnológica que o setor financeiro tem sofrido nos traz efetivamente mais capacidade, é efetivamente na análise de risco e no apoio que essa análise de risco depois consegue dar à concessão de crédito. Os dados estão todos lá. Os dados estão lá, nós temos mais capacidade de o tratar, a sofisticação analítica vai crescendo, é sem dúvida uma área complexa, porque muitas vezes a informação está lá, mas os dados não, ou vice-versa, portanto muitas vezes temos muita coisa que não sabemos bem como tratar ou como tirar causalidade ou correlação, discutíamos aqui há pouco, portanto dar verdadeiramente valor àquela informação. Mas é sem dúvida muito mais fácil tratar essa informação hoje em dia do que era, sem dúvida, há 5, 10, 15 anos atrás. E trazer essa informação, dar-lhe significado, pô-la ao serviço de uma análise de risco que depois vamos provando através da concessão de crédito que vai tendo capacidade adicional, isso é sem dúvida um caminho que tem estado a ser feito. Eu acho que a banca portuguesa em particular sofreu muito com a crise anterior, sofreu muito em termos daquilo que foi a qualidade dos ativos e o impacto que teve, portanto o mal parado, o famoso mal parado em Portugal. Mas no fundo também foi um bocadinho esse processo que sofreu, foi profissionalizar-se, vamos passar a expressão. Precisamente. Mas foi um bocadinho por aí, não é? Foi uma demonstração muito prática, se quiser, do valor incalculável que estas boas práticas, tanto do lado das empresas como do lado da banca, têm, e do facto que a sustentação do balanço da banca está intimamente ligada com a sustentação da capacidade de depois colocar capital na economia, dívida neste caso, mas de colocar capacidade produtiva na economia, e portanto que é um investimento que vale muito a pena fazer. Mesmo os termos preparação para lidarmos com as famosas empresas zombies. O dar financiamento a uma boa empresa versus uma empresa zombie é óbvio que tem um impacto completamente diferente na economia. Portanto, sermos capazes de ter uma análise da saúde e da projeção da saúde de uma determinada empresa tem um efeito na produtividade da economia. Portanto, eu acho que o caminho a que temos assistido e a facilidade crescente
com que vamos fazendo com que vamos criando essa capacidade de destrinça, sente-se. No nosso caso, sente-se muito. Vamos lá ver, a qualidade dos balanços em Portugal melhorou muito. Nós, neste momento, temos níveis de rácios de ativos não performantes, portanto, mal parado, que comparam bem a nível europeu, nomeadamente quando temos em atenção depois as salvaguardas que temos para esses créditos. E, portanto, neste momento, estamos em linha com melhores práticas a nível europeu. E isso é bom para que depois as nossas empresas tenham acesso a financiamento também em linha com melhores práticas. A economia portuguesa fez uma desalavancagem, nomeadamente ao nível das empresas e das famílias. A redução de dívida foi muito forte desde a última crise. O que é bom porque na prática a dívida que remanesce é dívida em empresas que têm, empresas e famílias, mas neste caso falamos de empresas, é dívida que remanesce em empresas que têm condições de se refinanciarem, de não entrarem em stress financeiro pela carga de dívida que não é usada para resolver problemas, é usada para criar oportunidades, não é? E, sim, portanto, muito é logo mais, completamente diferente. Ricardo, ao nível da banca internacional, esta diferença nas empresas e no tecido empresarial português, que é sobretudo constituído por PMEs, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar das PME como se fosse uma exceção, mas no fundo são o grosso da economia portuguesa. Isto nota-se, há mais capacidade também para chegar, para conhecer os programas, de chegar aos programas, apesar de haver ainda algumas dificuldades, há mais capacidade também pela profissionalização da gestão destas empresas? Sim, sem dúvida. Portanto, como a Maria João estava aqui a referir, a partir do momento em que as empresas estão mais preparadas para aceder a estes programas, também significa que têm que fazer todo um caminho até lá chegarem, e ao fazerem esse caminho até é mais simples, depois é mais fácil internacionalizarem-se e tentarem passar para outros mercados e associarem-se a outras empresas. E acho que isso é também bastante visível no percurso que Portugal tem feito desde as duas crises que são avaliadas no estudo, e também agora até na saída do Covid, é que o número de empresas que se tornou exportadoras ao longo deste processo tem sido cada vez maior, não é? Foi já na altura primeiro da crise financeira, depois foi na saída da intervenção do programa e, portanto, da Troika na altura, e mesmo agora com o Covid, portanto, os números que saíram recentemente, a indústria metalomecânica continua a bater recordes de exportação e continua a ser principalmente constituída por PMEs, em alguns casos ainda familiares. Agora terá uma dificuldade acrescida com os preços da energia. Exatamente, é? Sim, sem dúvida. Agora há uma nova crise que traz novos problemas, mas também dá aqui, ainda encontra aqui a questão da desalavancagem que estávamos a falar. Convém ver que estas empresas não só foram capazes de se desalavancar, portanto, de reduzir o crédito, como arranjaram alternativas de financiamento ao crédito exclusivamente dos bancos, como também o estudo identifica. Portanto, acho que isto tudo significa que, ao tornarem-se mais profissionalizadas ou mais rigorosas em termos de prestação de contas, acabam também por poder ter outras alternativas de financiamento. É certo que muito ainda pode ser o dono que dá algum colateral e vai ao banco ou tudo isso, mas já começamos a ver alguns sinais de outros tipos de financiamento. Com esta crise, claro, abrem-se outras questões. Acho que uma delas pode ser este tipo de programas tornar-se mais localizado ou mais focalizado para setores que estão mais expostos ao aumento dos custos de matérias-primas, não é? Portanto, todas as empresas acabam por ficar expostas ao aumento dos custos, mas se calhar umas mais do que outras, tendo em conta os mercados em que operam, portanto, e todo... Sim, e se agirmos nas primeiras, isso depois já não se reflete por aí em diante na cadeia de valor, não é? Exatamente. Cláudia, estava a vê-la aqui concordar com o Ricardo relativamente a estas novas crises. Nós temos aqui algumas pistas no estudo que nos possam deitar alguma luz sobre como é que poderão estes programas adaptar-se a ser úteis e neste momento vivemos várias em simultâneo, não é? Ainda estamos a viver os efeitos da crise Covid, já estamos com vários efeitos da guerra, nomeadamente a inflação, a interrupção das cadeias logísticas, a falta de matérias-primas, a necessidade de reindustrializar a Europa. Há aqui uma série de desafios muito reais, muito concretos, não é? Que dificultam a vida das empresas, e lá está, depois tem este efeito em cadeia. Podem estas linhas ser fundamentais se tiverem esta adaptação de que falava o Ricardo? Certo. Bem, uma das principais intervenções que ocorreu durante o período Covid foi exatamente oferecer às empresas crédito com garantias estatais, não é? Ou seja, este foi, e no fundo é um programa muito semelhante àquele que nós estamos a analisar.
Dizendo isto, aquilo que nós avaliamos é aqui um aspecto muito específico que tem a ver com as restrições financeiras, quais é que são os efeitos desta restrição financeira, e aquilo que me parece é que os desafios, quer da crise Covid, quer da crise que estamos a viver agora, são bastante mais vastos, ainda que possam efetivamente ter consequências ao nível financeiro, são crises que têm muito mais a ver com as tais cadeias de valor. São coisas muito mais específicas do funcionamento da economia e das atividades económicas. Ainda assim, há aqui um efeito com o qual vamos ter de lidar mais cedo do que mais tarde, não é? Que é o efeito do fim dos apoios do Banco Central Europeu, e que vai fazer disparar os juros necessariamente e, portanto, ou pelo menos aumentar. E, portanto, aí vem outro efeito de tensão no crédito, não é? Na capacidade das empresas acederem ao crédito. Sim, sem dúvida, não é? Ou seja, tudo que possa ser feito por forma a aliviar este custo de capital, não é? Neste sentido, custo de capital alheio, através de garantias bancárias ou de outras formas, pode obviamente ajudar as empresas a ultrapassar estes desafios que se colocam agora. Mas uma das questões que nós, uma das conclusões deste estudo, e talvez um pouco mais específica, mas tendo em conta aquilo que falávamos há pouco, é também o impacto nas empresas exportadoras. Nós também encontramos que as empresas que beneficiam deste acesso facilitado a crédito não só começam a exportar, como aquelas que já exportavam conseguem intensificar a sua atividade exportadora. E diversificar mercados. Exatamente. Claro. E até, bem, isto já faz parte de um estudo já estamos aqui a deixar imensas pistas para outros estudos. Mas até fazer um upgrade em qualidade. Isto é uma análise que eu fiz recentemente, mas encontramos exatamente isso, que as empresas que beneficiaram deste tipo de programas conseguem atingir novos mercados por via de, no fundo, de conseguirem fazer este upgrade em qualidade, não é? Porque para poderem exportar para mercados mais desenvolvidos, têm obviamente que produzir com mais qualidade, e o facto de terem este acesso privilegiado a crédito facilita quaisquer investimentos possam ter que fazer para... No fundo é um bocadinho como aprender uma língua estrangeira, e a partir desse momento já se consegue entrar numa série de países, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, os modelos de comércio internacional sugerem isso mesmo, que qualquer novo destino, que há todo um conjunto de investimentos que têm de ser feitos e custos em que temos que incorrer para termos acesso a esses novos mercados. E lá está, e podermos aliviar o custo de financiamento faz com que as empresas possam efetivamente ter acesso a novos... Claro, ganham agilidade. Sim. Maria João, esta agilidade, voltando aqui a este problema da retirada dos programas do BCE, do movimento nas taxas de juros, que é expectável agora para o verão, poderá ser um entrave para os bancos oferecerem crédito às empresas, ou estarem em condições de oferecer crédito às empresas em condições tão vantajosas quanto estariam até agora? Ou seja, poderá haver necessidade de haver aqui um período transitório em que este tipo de programas facilite o acesso das PME ao crédito? Eu creio que temos de ter em atenção o contexto presente em que estamos a discutir esta retirada de apoios. Nós estamos a falar de programas que estão a ser retirados, mas que, enquanto estiveram em vigor, foram intervenções massivas, portanto, de dimensão muito forte e com intervenções a vários níveis. Portanto, o Banco Central Europeu estava ativo não apenas no mercado diretamente a fazer compras de ativos, também na concessão de condições especiais aos bancos para fazerem eles próprios a sua atividade creditícia. Portanto, havia uma atuação massiva. Houve uma solidificação, mas agora de repente sai a rede. Num contexto de taxas historicamente baixas. Eu acho que nós todos temos um bocadinho aquela evidência anedótica de estarmos agora pela primeira vez a falarmos com pessoas nossas que trabalham na sala de mercados e que nunca trabalharam com indexantes positivos, que é uma coisa que há anos se pensaria, enfim, o dinheiro é algo que tem um preço como qualquer outra coisa. Com as taxas de juros negativas, que é que se fazia aos créditos. E, portanto, mas já me aconteceu e, portanto, é mesmo assim.
Dito isto, aquilo que dizia na questão é absolutamente crítico. O saber fazer a retirada gradual destes mecanismos de apoio será seguramente um dos elementos que irá ditar a forma como nós vamos fazer agora este período de transição. Não será seguramente indiferente a cadência com que se retiram, não será seguramente indiferente a sequência com que se retiram, não será seguramente indiferente a retirada dos apoios, os TLTROs, as linhas de crédito, a saída dos programas de compras em mercado e a sinalização de subida de taxas de juros, a subida efetiva de juros. Portanto, isso é algo em que estamos todos muito conscientes e com uma noção muito clara de que neste momento os bancos centrais, nos Estados Unidos de uma forma mais dinâmica, mas na Europa reconhecendo as características especiais do mercado europeu e as características intrínsecas de forma diferente até agora, já veremos como, mas em qualquer caso não será seguramente indiferente a sequência, a cadência e a força com que estes impactos cheguem. Dito isto, uma vez mais, a situação em que as empresas e a banca partem para esta nova realidade, este retomar de alguma normalidade, eu continuo a sublinhar, nós estávamos em condições historicamente anormais e, portanto, o retomar da normalidade tem em si algumas virtudes. Saber fazê-lo e termos tido a oportunidade, e se quisermos a felicidade de ter feito algum trabalho preparatório, portanto, esta desalavancagem que já discutimos aqui, portanto, as empresas estarem a partir hoje em dia de uns níveis de dívida mais baixos, o termos tido algum caminho para também termos podido fazer com as empresas um melhor entendimento de diferentes fontes de capital que têm à sua disposição. Eu acho sempre muito rica a discussão quando ela tem que ser tida em termos de qual é a diferença entre ir buscar dívida e buscar capital. Não são o mesmo recurso, claro. Não aplicam na mesma altura. E hoje em dia cada vez mais empresas têm a capacidade de ter essa discussão. Portanto, estamos a partir do nível, se quisermos, de conhecimento financeiro, que eu acho que é superior àquilo que tínhamos em Portugal há algumas décadas, seguramente nesta camada de empresas mais pequenas. Vamos todos ter que fazer aqui um caminho de ajustamento. Mas é muito importante salvaguardar esta tranquilidade, sublinhar que estamos a fazer um ajustamento para uma situação que, em última análise, é uma situação de normalidade nos mercados. Portanto, eu acho que continuará a haver capacidade de investimento para as PMEs. Acho que temos que ponderar aqui alguns efeitos que hoje em dia vão necessariamente acrescentar pressão para além desta retirada de apoios, mas ainda não falámos aqui hoje, mas hoje em dia é quase incontornável falar de ESG, portanto, sustentabilidade. Exato. As necessidades de investimento acrescido vão ser significativas para uma pequena empresa, são naturalmente mais difíceis de sustentar, questões de escala, muitas vezes, e por questões de acesso à informação, e eu vejo que alguns dos programas provavelmente, enfim, não tenho nenhuma varinha mágica para adivinhar, mas entendo que há aqui uma necessidade adicional de investimento que possa ter que vir a ser apoiada para suprir. Eu gosto sempre muito de lembrar o conceito de falha de mercado. Estes programas têm um valor acrescentado quando tentam resolver uma falha de mercado. E, portanto, se resolverem os problemas subjacentes às questões de escala, às questões que dificultam intrinsecamente o funcionamento de uma PME, acho que terão valor e as PMEs vão efetivamente ter aqui um caminho também na área da sustentabilidade a fazer para irem de, como se diz, de brown para green. Exato. Que não vai ser de todo irrelevante. E provavelmente terá até, se não tanto, mas enfim, terá impacto de escala semelhante entre a evolução que se vai fazer agora em termos de taxas de juros e a evolução que se vai ter que fazer agora em termos de investimento. Portanto, vamos ter efetivamente pressão acrescida. Estamos mais bem preparados para lidar com ela. E há essa necessidade de investimento muito forte, de facto, nos fatores de sustentabilidade, mas que para as empresas acaba por ser um fator positivo, porque quando saem dali, se calhar, lá está, na outra crise saíram mais resilientes, isto no fundo são processos de aprendizagem à força, não é? Que saíram mais resilientes, saíram com maior capacidade financeira, saíram com uma gestão mais profissionalizada, agora se calhar vão sair energeticamente independentes ou aproveitando todos os seus recursos e transformando aquilo que hoje em dia consideram resíduos em novas matérias-primas ou em matérias-primas ao lado, para um negócio ao lado. O Banco Europeu de Investimento está atento a isto e este tipo de programas poderia ser adaptado mais do que a
setores a estas necessidades transformativas da economia hoje em dia? Sim, neste momento ainda, portanto, isto ainda antes, ou bastante antes da guerra na Ucrânia, era a prioridade do Banco Europeu de Investimento não só para as suas atividades na Europa, mas principalmente para as atividades na Europa. E especificamente no caso português, também no nosso inquérito, avaliamos que as empresas portuguesas investiram menos em sustentabilidade ou em transição energética do que a média da União Europeia, mas têm precisamente a intenção de investir mais do que a média europeia. Portanto, as prioridades estão lá contrariamente contrariamente às decisões de investimento como um todo, a falta de investimento ou a falta de financiamento ou o custo do financiamento é o principal obstáculo no investimento para a transição energética, porque provavelmente não conseguem ter acesso à escala que procuram. Mas faz sentido isto, as PMEs juntarem-se em grupos, se calhar não da mesma área, mas de áreas complementares, precisamente até para introduzindo esta questão da economia circular, não é? Porque no fundo passa muito por aí a transformação. Sim, o que será natural que vá ocorrendo é que empresas dos mesmos setores se acabem por agrupar em termos de procurar esse investimento ou de conseguirem atingir. Acaba por ser o mais normal. E também no nosso inquérito, também costumamos perguntar às empresas quais é que são os seus obstáculos para investimento, portanto não só na parte exclusivamente financeira, mas outro tipo de obstáculos. E este ano, e ainda antes também da invasão da Ucrânia, os custos energéticos eram o principal entrave a investimento por parte das empresas portuguesas, principalmente por parte das PMEs. Portanto, tem mesmo a necessidade, já está lá, agora é uma questão de chegar ao financiamento. Existem linhas europeias e programas europeus que ajudam, ou cujo objetivo é precisamente ajudar, e é uma das prioridades, e será ainda mais, tendo em conta o contexto atual, não só da invasão da Ucrânia e do aumento dos custos energéticos, mas também a saída da política monetária excepcional por parte do Banco Central Europeu. Será expectável que outros decisores de política económica e que outras instituições acabem por ajudar nesta transição. Cláudia, estas questões da sustentabilidade tendo um peso maior e que vão necessariamente ter, já o têm no acesso ao crédito em situações normais, terão também um peso maior, serão determinantes provavelmente em linhas como as PME Líder, PME Excelência, será um dos critérios exigidos. Isso poderá ser mais um fator de dificuldade para as nossas pequenas e médias empresas acederem a este tipo de linhas? Ou seja, as nossas PMEs estão preparadas para este novo desafio da sustentabilidade? Bem, certamente que isto é uma tendência global, não é? Vemos, e aqui se calhar começamos pelo topo, e estamos a ver as empresas de maior dimensão a tomar o primeiro passo e a investirem em sustentabilidade, e provavelmente o que vamos ver é uma espécie de efeito dominó, não é? Até mesmo através das cadeias de valor de que falávamos, não é? Se calhar uma empresa de maior dimensão poderá requerer que os seus fornecedores possam vir a ter que levar a cabo este tipo de investimentos. Caso contrário, poderão procurar alternativas. Ou seja, mais tarde ou mais cedo, as PMEs provavelmente vão ter que tomar este passo e investir também em sustentabilidade. Mas faz sentido haver linhas específicas, ou seja, uma espécie de via de adaptação a estes novos caminhos? Novos? Não são assim tão novos, não é? Eu diria que este mas foram apressantes. Eu diria que este é um desafio global, não é? E provavelmente os governos também terão todo o interesse em que haja investimento nestas áreas. E nesse sentido, não vejo... é o que faz sentido, é haver linhas parece-me que o que faz sentido é que haja algum tipo de apoio às empresas, seja por via de custos de financiamento, seja por via de apoio direto. E se calhar podemos aprender alguma coisa com o programa PME Líder, não é? Que é, no fundo, tentar ajudar as empresas que demonstram ter maior capacidade, as melhores práticas, porque essas devem ser as que deverão ser ajudadas. Será o barómetro. Maria João, a banca tem aqui um papel fundamental, não é só na garantia de crédito, é a ajudar as empresas a fazer estes processos também.
incluindo no processo da sustentabilidade. Isso já está a acontecer, já há uma ação mesmo da banca relativamente a alertar as PMEs para estes novos requisitos e a direcioná-las para estes caminhos, mesmo porque mais cedo ou mais tarde ficarão sem acesso ao crédito se não fizerem esse percurso? Sem dúvida, e é um movimento que, na Caixa, é um movimento que nós o entendemos neste momento como parte da nossa missão. Somos um banco português, de capital 100% português, e, portanto, entendemos que um dos nossos papéis que vamos trabalhar ativamente e que estamos a trabalhar ativamente é exatamente o conseguirmos fazer nós próprios esta transição energética, mas sendo a banca um setor com as características que tem, nós só fazemos verdadeiramente transição energética se financiarmos os nossos clientes nas suas próprias transições energéticas. Portanto, nós, em termos muito concretos, fomos o primeiro banco português a lançar um rating ESG. Portanto, temos neste momento cerca de 400 mil empresas portuguesas que têm um rating ESG atribuído pela Caixa e que estamos a escolher deliberadamente para já usá-lo fundamentalmente para além de ir construindo solidez, portanto, em vez de estarmos já a fazer a decisão de crédito com o apoio desse rating, estamos a fazê-la como uma sombra para validar que a futuro as nossas capacidades de incorporar a sustentabilidade na decisão vão estar suficientemente afinadas, que vamos tomar boas decisões, mas mais do que isso estamos a usá-lo como um elemento precisamente pedagógico. Portanto, em alguns clientes em que sentimos mais apetite, em que sentimos que a transição vai ser claramente determinante para eles, estamos a começar a partilhar alguma informação, a demonstrar um diálogo muito simples. Olha, hoje em dia você está aqui, está num canto muito castanho deste espectro. Daqui a alguns anos vai ser difícil sustentar boas taxas de financiamento, aceder a financiamento em boas condições se mantiver aqui. E, portanto, há aqui 2 ou 3 coisas que podemos discutir consigo, para já dar visibilidade, discutir linhas que estão disponíveis precisamente porque já as há, linhas que estão disponíveis precisamente para investimentos que são investimentos de requalificação de equipamento, de alteração de práticas produtivas, etc. Portanto, discutir um financiamento de apoio. Tem aqui um papel especialmente de missão em relação a isso. Eu acho que hoje em dia toda a banca tem isto muito presente. Nós na Caixa temos muito presente que Portugal precisa de estar muito atento. Somos uma pequena economia extraordinariamente aberta. Há muitos clientes com os quais eu tenho estes diálogos de sustentabilidade e que antes de eu lá chegar já o tiveram porque os seus grandes clientes a nível internacional têm esses estándares de sustentabilidade. Claro. Portanto, a competitividade da economia portuguesa vai depender muito do estar mais proativamente nesses diálogos e em vez de ser o cliente que os vem obrigar a algo, eles estarem à partida em condições de iniciar o diálogo dizendo, olha, estou aqui e já cumpro e, portanto, cá estou eu. Portanto, para nós, para a Caixa, o papel é precisamente esse, sendo um banco de capital 100% português, vemos como sendo muito natural, mas convoca-nos muito, o fazermos com os nossos clientes este caminho para os deixar mais bem preparados para estarem no mercado internacional, sabendo que é um caminho que neste momento ainda é difícil de introduzir no diálogo. As pessoas nós estamos todos a viver uma crise atrás de outra crise. Quando eu tenho as pessoas preocupadas a discutirem o custo do transporte marítimo, ter com eles uma discussão acerca de sustentabilidade requer dar um passo em frente. Mas, efetivamente, os mercados financeiros hoje em dia já reconhecem um prémio para quem é capaz de demonstrar atuações de sustentabilidade. A Caixa financiou-se, o ano passado emitimos dívida, uma vez mais, fomos o primeiro banco português a fazê-lo, exatamente porque não há nada como experimentar para depois conseguir comunicar e, efetivamente, o prémio que nós fomos buscar, portanto, as condições mais favoráveis por termos conseguido demonstrar um portfólio com uma componente verde são efetivas, traduzem-se diretamente na conta de resultados. Portanto, o conseguir demonstrar esta aplicabilidade, portanto, isto não é um discurso. No outro dia eu tive numa ação em que alguém dizia com muita presença de espírito que isto não é um cantar de amanhãs, não é? Isto é algo que hoje em dia já pode ter efeito na conta de resultado e isso é sem dúvida algo a que todas as empresas são muito sensíveis. Ricardo, mais do que as empresas estarem preparadas para conseguir, voltando aqui um bocadinho atrás, mais focando no estudo, mais do que as empresas estarem preparadas para conseguir chegar à posição de PME líder e PME excelência e, portanto, terem melhores condições de financiamento, este tipo de requisitos e de linhas estão preparados para estas transformações todas que as empresas estão a sofrer?
Bom, à partida, se em altura de crise conseguem ajudar as empresas a investir... Ou conseguiram, não é? Ou conseguiram, exatamente. Portanto, assumindo que a estrutura se mantém, que já durante a fase da Covid também o fizeram. Conseguem ajudar as empresas. Se tivermos em conta que a questão da transição energética ou outro desafio também que não falámos, a digitalização, acabam por ser tão importantes para as empresas quase como uma crise, no sentido em que se não se adaptam, desaparecem ou perdem mercado ou vão ficando cada vez mais para trás, à partida também deveriam dar para isso. A questão, acho que aqui prende-se com a dimensão temporal, não é? Uma crise financeira é rápida, normalmente é rápida porque há alguma solução de política económica, mas é mais rápida do que este tipo de desafios. Portanto, acho que quanto muito terá que haver alguma adaptação para tornar estas linhas mais duradouras ou menos, ou com necessidade de mostrarem resultados, se calhar, tão rápido. Mas isso, se calhar, também passa por haver uma pedagogia por parte junto das empresas para explicar precisamente que esses desafios não se vão resolver daqui a 2 ou 3 dias, que era um pouco como a Caixa está a fazer, então, de ir explicando a importância de ter um rating e qual é que pode ser o impacto se daqui a uns anos ainda que se continuar desse lado. Estas linhas não estão propriamente preparadas para isso, como o estudo demonstra, não é? Portanto, são eficientes quando há uma crise, nos anos a seguir à crise já são menos relevantes, porque também o próprio sistema financeiro funciona por si. Ok, obrigada. Cláudia, já ficou aqui com imensas pistas para novos estudos a fazer. Este estudo que apresentámos aqui hoje, o financiamento das PME portuguesas entre 2008 e 2018, estamos aqui no Salão Nobre do ISEG, é daqui que nos despedimos. Cláudia, muito obrigada pelo estudo, pelas suas conclusões. Foi realmente um debate muito, muito interessante, muito útil. Maria João, muito obrigada pelos seus inputs também. Ricardo, obrigada por ter-se juntado a nós. Quanto a nós, vemo-nos em breve.